Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, Base Comum. Hoje, aula número 32, iremos tratar da especiação e mecanismos de isolamento reprodutivo. Objetos do conhecimento: especiação alopátrica e simpátrica, mecanismos de isolamento reprodutivo pré e pós-zigóticos. Eu sou a professora Terezinha Menezes. Sejam bem-vindos. Especiação. O nosso conteúdo encontra-se no livro do Amabis e Marto, Biologia em Contexto, volume único. Árvore filogenética, também conhecida como árvore evolutiva. Alunos, Darwin comparou a história evolutiva da vida a uma árvore. O tronco representaria os primeiros seres vivos, que logo teriam se diversificado, originando ramos que corresponderiam às novas linhas de organismos. A árvore filogenética é, na realidade, um diagrama que vai indicar as relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos. Se você escolhe uma espécie e você desce pelo ramo que a originou, você vai chegar, depois de muitas bifurcações, ao tronco primitivo ancestral, representado pelos primeiros seres que habitaram a Terra. As bifurcações ao longo do caminho correspondem aos pontos em que novas linhagens se diversificaram, indicando as relações de parentesco evolutivo entre elas. Nesta árvore filogenética, por exemplo, vocês podem observar aqui o desenho de um pequeno réptil. Então, acredita-se que há aproximadamente 320 milhões de anos, este réptil tenha dado origem a linhagens que originaram, por exemplo, as aves, como canário, pato e também mamíferos e o ser humano atual. Acompanhem aqui, por favor, alunos. Vejam só, nesta linha verde, vejam, até chegarmos, por exemplo, aos canários. Nesta outra linha aqui, na linha vermelha, vocês podem, podemos chegar até os chimpanzés, até o ser humano atual. E as outras, aqui que está na cor preta, você pode verificar o que? Outras linhagens que chegaram até os dias atuais, como estes exemplos, ou que se extinguiram. Alunos, entre aproximadamente 7 ou 8 milhões de anos, as linhagens humanas, representado aqui pela letra A, e dos chimpanzés, representado pela letra B, diversificaram-se, certo? Neste ponto. Supõe-se que as linhagens dos patos e dos canários tenham se diversificado antes disso. Diversificação da vida, anagênese e cladogênese. Vamos diferenciá-las, alunos. Anagênese, prefixo aná, do grego, significa movimento de baixo para cima, e gênesis significa origem. A anagênese, que é uma especiação filética, vem a ser as modificações gradativas em função de contínuas mudanças no ambiente. Observem a representação esquemática. Vejam só, considerem que temos uma população de mariposas. Esta população está colonizando o ambiente e a seleção natural está atuando sobre as variações genéticas disponíveis. Com o passar do tempo, alunos, novas características serão desenvolvidas, ou seja, as características das mariposas irão sofrer mudanças lentas, graduais, o que vai tornar essa população
cada vez mais distinta da população original. E essa transformação evolutiva de uma linhagem de seres vivos ao longo do tempo é o que chamamos de anagênese. Já a cladogênese, especiação por diversificação, ou seja, temos um caso de irradiação adaptativa, em que grupos se isolam da população original e se adaptam a diferentes ambientes. Observem a representação esquemática. Neste caso aqui, vejam só, nós temos estágios de evolução de uma espécie, em que um certo grupo de mariposas, por exemplo, pode se isolar dos outros e dar origem a novas espécies com o passar do tempo. Então, este evento em que duas populações se separam e vão se sofrer diferenciação em duas novas espécies é denominado cladogênese. O conceito de espécie, alunos, temos a espécie taxonômica de Linneu, no século XVIII, em que Linneu afirmava que espécie é o conjunto de seres vivos com grandes semelhanças morfológicas. Já em 1942, o cientista Ernest Mayr considerou espécie como o conjunto de seres vivos potencialmente capazes de produzirem descendentes férteis em condições naturais. Quais as limitações do conceito biológico de espécie? Existem seres que se reproduzem assexuadamente. É o caso de bactérias, vírus, entre outros. Conceito de especiação. Especiação vem a ser o processo de formação de novas espécies de seres vivos. E como se formam novas espécies? Alunos, para que novas espécies se formem, nós temos que ter inicialmente um isolamento geográfico. A partir do isolamento geográfico, a atuação da seleção natural. A seleção natural atua de forma diferenciada sobre as populações isoladas. E a partir daí teremos subespécies ou raças. Para que novas espécies se formem, não podemos deixar de considerar que, a partir do isolamento geográfico, a seleção natural atuou, novas raças se formaram e existe o isolamento reprodutivo. Então, a partir daí sim, teremos novas espécies. Conceito de raça ou subespécie. Raça vem a ser o conjunto de populações da mesma espécie que diferem em determinadas características, adaptadas a ambientes diferentes. Vocês podem observar aqui na figura cães de raças distintas. As diferentes características não são suficientes para levarem ao isolamento reprodutivo. Embora, alunos, convém lembrar que diferenças de tamanho podem ser um fator limitante para certos cruzamentos entre raças. A especiação alopátrica, alunos, vejam só, alus do grego significa diferente e do latim pátria significa lugar de nascimento. Então, a especiação alopátrica, ela considera que novas espécies surgem em função de populações geograficamente isoladas. Observem a ilustração. Aqui temos uma espécie ancestral
e ocorreu uma separação geográfica desses dois grupos. Alunos, quando ocorre o isolamento geográfico, o fluxo de genes ele será impedido entre as populações isoladas, e isso vai permitir a diferenciação gênica. Depois de um longo período, as diferenças se acentuam por conta das pressões seletivas e, finalmente, ocorre o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo ele impede a troca de genes, porque essas populações separadas se tornaram diferentes no aspecto genético e constituem duas espécies diferentes. Na especiação simpátrica, alunos, novas espécies podem surgir sem o aparecimento de isolamento geográfico. Por exemplo, aqui temos um grupo de moscas da mesma espécie que se alimentam de maçãs vermelhas. Em um determinado momento, algumas das moscas passam a preferir se alimentar de maçãs verdes. E neste caso, alunos, vejam só, se as interações entre os grupos se tornarem limitadas a ponto de não ocorrer reprodução, nós teremos duas novas populações com variações genéticas. Com o passar do tempo, essas variações poderão se tornar maiores e maiores e maiores até a formação de novas espécies. Então, alunos, na especiação simpátrica, nós vamos ter formação de novas espécies a partir de duas populações que convivem no mesmo espaço, mas mantêm o isolamento reprodutivo por meio de barreiras biológicas, impedindo o fluxo gênico entre os dois grupos. Isolamento reprodutivo é a etapa final da especiação. Quais os tipos de isolamento reprodutivo? Temos o pré-zigótico e o pós-zigótico, célula-ovo ou zigoto, ou seja, pré-zigótico ocorre antes da formação do zigoto, pós-zigótico ocorre após a formação do zigoto. Os mecanismos pré-zigóticos, alunos, impedem a fecundação, enquanto os mecanismos pós-zigóticos estão relacionados ao que ocorre com o zigoto híbrido e o indivíduo que pode vir a ser formado a partir dele. Quais são os mecanismos pré-zigóticos, ou seja, aqueles mecanismos que impedem a fecundação? Isolamento estacional, alunos, também é conhecido como isolamento sazonal e refere-se a diferenças nas épocas reprodutivas, como é o exemplo aqui destes anfíbios. Um outro exemplo: existem aves que habitam a mesma região, mas não se cruzam, porque apresentam períodos de reprodução em diferentes épocas do ano. Um outro exemplo ainda: plantas que florescem em épocas diferentes, ou ainda espécies de insetos que se acasalam em horários distintos. Um é noturno, o outro é diurno. Isolamento de habitat ou ecológico. Neste caso, ocorre uma ocupação diferencial de habitats. E vocês podem olhar aqui como exemplo o leão e o tigre. Só que tem um detalhe, alunos. Em cativeiro, leão e tigre podem se cruzar e produzir ocasionalmente descendentes férteis. Na natureza,
Isso não ocorre, porque essas espécies eles têm comportamento diferentes e vivem em hábitats totalmente distintos. Recordando, tigres vivem em florestas e leões vivem em savanas. No isolamento etológico, alunos, padrões diferentes de produção e recepção de estímulos levam machos e fêmeas à reprodução, como, por exemplo, as aves aqui representadas. A corte nupcial é muito importante na reprodução de diversas espécies animais. As fêmeas só aceitam o macho depois que ele as corteja em um ritual que é típico de cada espécie. Um outro exemplo, canto característico de uma espécie que atrai a fêmea. Isso ocorre em aves, em anfíbios, no caso em rãs, e ainda existem sinais químicos que atraem o parceiro sexual. Respostas ao padrão de luz por fêmeas de vagalumes. Isolamento mecânico. Neste caso, alunos, ocorrem diferenças nos órgãos reprodutores, impedindo a cópula. Então, um exemplo é o par de órgãos copulatórios das serpentes, que é o hemipênis. Em relação às plantas, também existe o impedimento da cópula. Por exemplo, o tubo polínico ele não consegue germinar no estigma de uma flor de outra espécie. Portanto, este isolamento ocorre em animais e em plantas também, certo, alunos? Mortalidade gamética. Fenômenos fisiológicos que impedem a sobrevivência dos gametas masculinos no órgão reprodutor feminino. Então, o gameta, aqui no caso representado, o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele não sobrevive. Mecanismos pós-zigóticos estão relacionados ao que ocorre com o zigoto híbrido e o indivíduo que pode vir a ser formado por ele. Um exemplo é a mortalidade do zigoto. Então vejam bem, ocorrendo fecundação entre espécies diferentes, o zigoto pode ser pouco viável, morrendo devido ao desenvolvimento embrionário irregular. Temos ainda o exemplo da inviabilidade do híbrido. Embora possam ser férteis, os híbridos interespecíficos são inviáveis por sua inferioridade adaptativa ou menor eficiência para a reprodução. Híbridos interespecíficos, ou seja, no caso aqui, são os híbridos resultantes do cruzamento de espécies diferentes. A inviabilidade do híbrido. Em cativeiro, alunos, conseguimos obter o líger, que é o animal híbrido resultante do cruzamento entre um leão e uma tigresa. O líger é estéril. Ele é o maior felino do mundo e pode ou não apresentar uma pequena juba e apresenta também listras difusas. Prosseguindo com a inviabilidade do híbrido, em cativeiro é possível o cruzamento de um tigre macho com uma leoa, e aí teremos o tigon. Alguns representantes são férteis. Alunos, aqui temos um litigon. Um litigon é um híbrido raro de segunda geração, de um cruzamento de um leão e uma tigon fêmea. Aqui estão eles. E, ainda em cativeiro, se você cruzar uma fêmea tigon e um macho tigre, você obterá um titigon, que é este aqui. A esterilidade do híbrido
Ela ainda pode ocorrer devido à presença de gônadas anormais ou problemas decorrentes de meiose anômala. É o caso da mula, que vem a ser, vejam só, o resultado do cruzamento do jumento com a égua. Então teremos uma mula ou o burro. Ainda existe a possibilidade do cruzamento de um cavalo com a jumenta. E teremos, neste caso, o híbrido Bardotto. Mais híbridos interespecíficos, ou seja, resultantes do cruzamento de indivíduos de espécies diferentes. O camelo mais lhama, teremos como resultado cama, que é este animal. O leopardo mais a leoa, e teremos como resultado o híbrido leopon. Mais híbridos interespecíficos, alunos. Temos grizzly bear, polar bear e growler bear. Mais híbridos interespecíficos. Temos goat, que é o bode, mais sheep, que é a ovelha, igual a gib. Outros exemplos. Um jaguar mais lion, teremos um jaglion. Zebra mais burro, donkey, é igual a zonky, que é infértil. E como último exemplo, alunos, temos o gato mais serval, igual a savannah. Revisando, alunos. Indivíduos de determinada espécie possuem características próprias, mantendo uma relação bem definida com o ambiente onde vivem e com outras espécies, e representando assim uma unidade ecológica. Apesar de os indivíduos de uma mesma espécie apresentarem alguma variabilidade, eles somente cruzam e geram descendentes férteis entre si, não se reproduzindo com indivíduos de outras espécies, ou seja, também fazem parte de uma unidade reprodutiva. Dessa maneira, seu patrimônio genético característico é transmitido de geração em geração, representando uma unidade genética. Esses fatores tornam possível que essa espécie se diferencie cada vez mais das outras, adaptando-se ao ambiente e desenvolvendo uma estratégia única de sobrevivência. Portanto, pode-se dizer que uma espécie é uma unidade evolutiva. Com o passar de milhares de anos por meio da seleção natural, alguns indivíduos dessa espécie, estando relativamente isolados, desenvolvem características adaptativas a diferentes condições geográficas. Os indivíduos da população que ocupam o lago têm as pernas e o bico mais longos. Os indivíduos da população que ocupam as montanhas têm as pernas e o bico mais curtos. Mesmo com essas diferenças, eles ainda são capazes de se cruzar e dar origem a indivíduos férteis. Cada um desses grupos se tornou uma subespécie ou raça. Esse processo de diferenciação entre populações de uma mesma espécie é denominado irradiação adaptativa. Ele pode representar uma etapa de transição de outro processo, a especiação, que dá origem a novas espécies. A especiação pode acontecer, por exemplo, da seguinte maneira: com o passar de mais alguns milhares de anos, alterações geográficas na paisagem separam completamente algumas populações dessa mesma espécie. Se os indivíduos não conseguem ultrapassar essas barreiras, diz-se que eles estão em isolamento geográfico. Os indivíduos mais adaptados ao ambiente de cada população têm maior chance de sobrevivência e, por isso, têm maior chance de gerar descendentes que possuam suas características genéticas. Essa seleção natural possibilita que cada uma das populações desenvolva uma adaptação particular. Depois de muitas gerações, a diferenciação fenotípica e genotípica dos indivíduos pode impossibilitar o cruzamento entre eles, mesmo que as barreiras geográficas sejam suplantadas. Mesmo quando o cruzamento acontece,
não são gerados indivíduos férteis. Esse processo é chamado de isolamento reprodutivo. As duas populações, portanto, não representam mais uma unidade ecológica, reprodutiva, genética ou evolutiva. Pode-se dizer que, por causa do isolamento geográfico, elas se tornaram duas espécies diferentes. Vamos resolver agora, alunos, um exercício da Universidade Federal de Uberlândia. Observe a representação esquemática dos eventos envolvidos em um processo de especiação, apresentada a seguir. Observem, alunos, aqui temos um ancestral. Observamos um evento evolutivo que resulta na divisão de uma linhagem em outras duas, ou seja, aqui nós podemos detectar a cladogênese. Podemos ainda verificar a evolução dentro de uma mesma linhagem, ou seja, podemos observar a anagênese. Julgando os itens. Primeiro, o processo de especiação é causado pelo isolamento geográfico indicado por C. Alunos, aqui na letra C, não evidenciamos um isolamento geográfico, e sim um isolamento reprodutivo. Portanto, alternativa falsa. Número 2. O evento A representa a cladogênese. Perfeito. Que compreende processos responsáveis pela separação de um grupo populacional em dois ou mais grupos, os quais passam a evoluir independentemente. Alternativa verdadeira. Número 3. Os eventos de cladogênese e anagênese A e B, respectivamente, ocorrem somente durante o processo de especiação alopátrica. Vamos recordar, alunos? A especiação simpátrica diferencia-se da especiação alopátrica pela ausência da separação geográfica. Temos aqui, na alternativa, a palavra somente, tornando-a falsa. Número 4. No evento B, estão envolvidos fatores evolutivos, como, então vamos lá no B, mutação, recombinação gênica, seleção natural. Perfeito, alunos. Afinal de contas, é a evolução dentro de uma mesma linhagem. Alternativa verdadeira. Obrigada pela atenção, alunos. Bom estudo!